Olá, eu sou a professora Estela Sanches de Oliveira Silva, responsável pela disciplina Fundamentos da Educação. Nossa aula é sobre o módulo 3, Educação na Sociedade do Trabalho, unidade 1, Educação como Processo Social e Organização do Trabalho. Esta aula é baseada na leitura obrigatória de Carlos Roberto Jamil Cury. O texto tem como título Direito à Educação, Direito à Igualdade, Direito à Diferença, publicado em cadernos de pesquisa. Está disponível o link e vamos, então, pensar um pouco, começar pelo contexto histórico, social e econômico do final do século XX. Nesse momento histórico, temos que pensar que houve uma renovação da racionalização do trabalho e da vida social. Então, nesse contexto, eu até lembro vocês, não é algo estranho, não é algo longe da nossa realidade, mas fica muito evidente por muitos de vocês já participarem de uma vida civil no século XX, sobre a globalização, que vocês já podem identificar, já estudaram no ensino médio, dos mercados de bens e fluxos financeiros, né? Então, nesse processo de totalidade do capitalismo, nós percebemos, num contexto de século XX, essa característica do capitalismo, uma globalização dos mercados, tanto de bens quanto de fluxos financeiros. Essa globalização é a presença plena em qualquer lugar do planeta, né, do capitalismo e dessas formas de produção e dessas formas de mercado. Nesse mesmo contexto, nós vemos um acirramento da concorrência entre grandes empresas, fusões de empresas, se a gente pensar em termos de bancos, farmacêuticos, laboratórios, empresas de comunicação, mas ao mesmo tempo, né, há essa corrida por uma concorrência, isso se fortalece, né? E por conta de atender essa concorrência, vale-se tudo, né, nesse processo de estar à frente, né? Vale tudo em que sentido? Justamente na capacidade de produção e de conquista de mercado. Dentro dessa racionalidade, nós temos também a difusão da ideologia neoliberal, né, que é uma outra fase de um capitalismo, né? Ele retoma aquela ideologia lá do século XVIII, do iluminismo, ou não retoma, ele nunca perdeu, mas a gente acaba denominando, né, como neoliberalismo. Então, o princípio permanece, que é o do livre mercado, mas nesse contexto, o que tem de novo é essa globalização dos mercados, né? Então, esse livre mercado de um sistema financeiro global, como eu disse logo no início, sobre a totalidade desses mercados, as políticas estatais de regulamentação de normas de concorrência. Então, ao mesmo tempo que acontecia um acirramento da concorrência, acontecia uma desregulamentação das normas de concorrência, que é uma ideia mesmo de vale tudo para conquistar e manter os mercados, né? E nesse processo, né, de acirramento, de concorrência, de corrida, né, pela conquista e manutenção de mercados, serão tocados aí nos direitos sociais, porque onde as empresas vão encontrar uma forma de manter a concentração, né, e o acúmulo de capital vai ser na exploração da força de trabalho e na mais-valia. Nós não trabalhamos com esse conceito de mais-valia para tornar a aula mais concisa lá no materialismo dialético do módulo 1, unidade 2, mas nós temos esse conceito, é importante salientar que o que acontece é o fortalecimento, ou até o acirramento, a gente pode dizer também, desse processo de mais-valia, que é retirar assim, a maior exploração da força de trabalho, é conseguir cada vez mais o patrão, né, o dono do meio de produção, conseguir expropriar essa força de trabalho do trabalhador e ter mais ganhos, ter mais lucro sobre isso.
Ainda explicando a renovação da racionalização do trabalho e da vida social, nesse contexto, a gente percebe uma concentração de capital por meio de fusões, incorporações, privatizações em nível global, o aumento acelerado da produtividade, o uso de altas tecnologias digitais nos processos produtivos, que a gente vai lembrar aí os mais velhos, né? Dos primeiros caixas eletrônicos, que foi assim, uma inovação num contexto, por exemplo, se nós pensarmos no Brasil, na década de 80, né, que começam a se utilizar máquinas, né, e começa um processo de dispensação daquela força de trabalho, por exemplo, de bancos, é um exemplo, né, é o uso da máquina, e um processo que vai aumentar cada vez mais e vai acabar sendo generalizado ao longo da década de 90, até chegar no século 21, de diminuição, né, desses trabalhadores, dessa diminuição de postos de trabalho, até nós chegarmos numa atualidade da inteligência artificial, sempre num processo de dispensação de força de trabalho, né, para se utilizar por meio das altas tecnologias digitais, se conseguir a realização do mesmo processo de trabalho, pelo menos a tentativa. Bom, um outro aspecto nesse contexto histórico, social e econômico de fim do século XIX serão as novas formas de organização de trabalho. Então, se a gente tem esse contexto, esse cenário em relação às empresas, né, a globalização, como que se dá os processos de trabalho ou, na verdade, a força de trabalho, né? Ela é submetida sempre ao emprego e desemprego, há uma supressão dos postos de trabalho, então, muito relacionado, por exemplo, com o que eu utilizei em relação aos bancos, a utilização de máquinas e da tecnologia digital para que ela realize um trabalho, às vezes, de 5, 6, 7 pessoas. Isso se nós imaginarmos, então, lembrarmos, né, da indústria, aí aumenta mais essa condição de nós conseguirmos enxergar essa substituição da mão de obra, da força de trabalho humana, né, que é humana, pela máquina, né? Então, isso a gente enxerga mesmo também, por exemplo, em reformas educacionais, essa supressão de postos de trabalho, se a gente observa as reformas educacionais, quando se tiram disciplinas, por exemplo, você está suprimindo postos de trabalho do professor. E também é um processo de diminuição aí de áreas para se trabalhar. E se nós olharmos para quem está no domínio da concentração aí do capital, né? E a gente pensa em nível tanto de educação pública como privada, mas educação pública, que é o Estado, né? Ele também acaba economizando, porque ele tem os servidores, professores, e essa supressão de trabalho também, de postos de trabalho, colabora, né, para uma economia, né, por parte do empregador. Vamos passar agora a flexibilização da força de trabalho. Então, ao mesmo tempo que se dá essa supressão de postos de trabalho, nós temos aí uma flexibilização da força de trabalho por contratos de trabalho parcial, subcontratação, terceirização. E, dentro desse contexto também, o que vemos é uma alta taxa, né? São altas taxas de desemprego, que a gente tem também a insegurança e a precariedade de novas formas de ocupação, e o grande exemplo que nós temos é a uberização, que esse termo se tornou até a expressão desse processo aí de precariedade, de subemprego, né? E de muita colocação de pessoas com diplomas formadas e que, por estarem em desemprego, acabam recorrendo aí a uma forma de uma subcontratação, uma precariedade de ocupação de trabalho. E como terceiro ponto em relação a esse contexto histórico, nós temos a formação profissional. Como eu já mencionei, que é um grande exemplo, é o processo de uberização que
é possível encontrar pessoas que tenham diploma de engenharia, por exemplo, e que estejam fazendo Uber, motorista de aplicativo, na verdade, para não mencionar a marca. E essa formação profissional, o que se percebe é um discurso de maior escolaridade, sempre cada vez maior, ao longo do século XX. Então, chega para o século XXI numa exigência absurda, né, de escolaridade. Então, se num contexto da década de 80 do século XX, nós tínhamos a importância de fazer uma faculdade, nós chegamos no século XXI, aí na segunda década, indo para a terceira década, estando na terceira década do século XXI, a necessidade de fazer mais de uma faculdade, de ter uma pós-graduação, de falar mais de uma língua, como eu já mencionei em outras aulas, né? O trabalhador é estimulado a investir cada vez mais na aquisição de cursos e diplomas, e ele deve chegar pronto na empresa para que a empresa não precise investir, né? Marilena Chaui faz uma análise inteligentíssima, né, sobre essa questão de que ela chama até de uma tragédia, por conta justamente da meritocracia, né, que cabe a cada um se esforçar, como se todos tivessem um ponto de partida idêntico, se não tivesse uma carga histórica naquele segmento social, né? E a gente dispensa aí, no caso do Brasil, um passado escravista, né? E nesse sentido, cada um está com a responsabilidade de construir sua trajetória de escolaridade, não está para a sociedade civil, embora a gente vai ver que ao Estado cabe a responsabilidade legal de dar a educação básica. Quando nós pensamos numa formação profissional do adulto, o que nós vemos é essa exigência cada vez maior dessa escolaridade, e o que a empresa tem a partir de uma ideologia neoliberal, né, que propaga essa ideologia neoliberal, é de que todos têm a mesma oportunidade, basta se esforçar, não ser preguiçoso, trabalhar e estudar, que você vai conseguir chegar e ser bem-sucedido, chegar nos melhores postos de trabalho, e você vai ser bem-sucedido. Então, esse é o sentido aí da meritocracia, muito fortalecido no contexto atual, né, do mercado de trabalho, e que coloca para o indivíduo todo esse investimento de escolaridade, para ele e, como Chaui fala, né, para a sua família. Nessa característica também, o que nós percebemos é uma adaptação do trabalhador às mudanças técnicas, né? Então ele tem que aprender, e a necessidade de que ele absorva as tecnologias predominantes. Então, esse conjunto, né, da formação profissional permite que as empresas recebam aí os melhores quadros, né, com a pessoa já devidamente diplomada, né, com pós-graduações, com coaches, né? E aí ela acreditando, né, que basta ter força de vontade que ela consegue ser uma líder. Esse é o contexto, né, ideológico que nós temos aí nesse contexto de globalização, né, que já vem desde o século XX, e a gente chega aqui na terceira década do século XXI com tudo isso mais consolidado, não diminuiu nada, muito pelo contrário, só fortaleceu. E Cury faz uma reflexão que nós podemos aproveitar aqui para a nossa aula, que é baseada no texto dele, que a gente está estudando, a respeito da educação básica e o princípio da cidadania. A educação escolar é uma dimensão fundante da cidadania, e tal princípio é indispensável para políticas que visam a participação de todos nos espaços sociais e políticos, e mesmo para a reinserção no mundo profissional. Então, veja essa relação estreita, né, da educação escolar e a cidadania. Em relação ao princípio da cidadania, ocorre um reconhecimento legal do acesso à educação básica, né? Então, qualquer país na atualidade, né, existe uma legislação
que reconhece a importância do acesso à educação básica. É claro que nós, no Brasil, já utilizamos esse termo educação básica, né, que incorpora aí, desde a educação infantil, com a creche pré-escola, o ensino fundamental, que vai do 1º ao 9º ano, e o ensino médio, que vai do 1º ao 3º ano do ensino médio. Então, desde os 4 anos, ou 0 anos, né, que a criança pode ir para a creche desde 4 meses, por exemplo, quando começa a se aceitar, e ela precisa ficar obrigatoriamente até os 17 anos na educação básica, teoricamente, na idade certa, esse cidadão, esse jovem agora, estaria terminando o ensino médio por volta dos 17, 18 anos, né? Vale lembrar ainda que dentro dessa obrigatoriedade, é obrigatório a partir dos 4 anos de idade. De 0 a 3 anos, a criança os pais não são obrigados a colocar a criança na instituição escolar. Contudo, existe sim, né, a necessidade de dar esse acesso, né, justamente para as classes trabalhadoras que precisam, as famílias que precisam deixar suas crianças nas instituições. Então, o Estado ele precisa dar esse acesso desde de 0 anos, né, de 4 meses, 5 meses, mas a obrigatoriedade mesmo passa a ser a partir dos 4 anos. Bom, então, fechando essa parte em relação aos países, né, na atualidade, eles utilizam termos variados, mas a gente está usando aqui a ideia de educação básica que vai desde do bebê, né, na escola, na instituição de educação escolar, até os 17 anos. Então, basicamente, todos os países do mundo têm esse reconhecimento legal de educação básica. E aí começa um ponto que nós vamos discutir nessa aula, que é a respeito do direito reconhecido por uma lei nacional, né, e que nós temos isso no Brasil, por exemplo, apesar de cada estado nacional, de cada país, ter a sua forma e o seu desenvolvimento histórico, né, a sua característica, mas a gente sempre vai lembrar do Brasil, né, no nosso caso. Então, esse direito, ele é reconhecido por uma lei nacional e tem a necessidade de ser garantido. Então, percebam que eu separei aí 2 colocações. Uma coisa é o direito ser reconhecido por lei nacional. Então, ele está inscrito na lei. Outra coisa é ele ser garantido. Então, nós temos sempre essa discussão e essa luta, né, de não apenas ter isso registrado em lei, garantido, né, tem como suporte essa lei, como também tem saído a lei, tem saído papel, como nós temos esse hábito de dizer, para garantir esse direito, esse acesso, porque não basta estar inscrito na lei, tem que estar garantido na vida material. Aí eu lembro vocês, né, da teoria de Marx. Quanto à garantia do direito à educação básica, tem uma reflexão de Bob muito que ajuda bastante a gente a entender a questão, né? Essa discussão que Cury traz a partir de Bob. A existência de um direito, seja em sentido forte ou fraco, implica sempre a existência de um sistema normativo, onde por existência deve entender-se tanto o mero fator exterior de um direito histórico ou vigente, quanto o reconhecimento de um conjunto de normas como guia da própria ação. O que ele está dizendo aí é que tem que se ter a existência plena de um direito, ele deve ser posto num sistema registrado de legislação, tem que ter em lei. Então, ele pode ser reconhecido exteriormente ou ele tem que estar num conjunto de normas escrito mesmo. E aí vem a ideia da obrigação. A figura do direito tem como correlato a figura da obrigação. Então, quando nós discutimos, entendemos, estudamos sobre um direito, implícito nessa ideia
de direito, do significado do direito, existe a obrigação de algum ente em garantir esse direito. Quem vai ser esse ente, né, essa entidade que vai garantir, que vai ter a responsabilidade de garantir esse direito à educação básica, à educação escolar? Vai ser o Estado, né? Esse Estado que eu sempre digo é o Estado com E maiúsculo, né? É o Estado Nacional, que a gente entende pela União, por exemplo, no Brasil, né? A gente fala em município, estados, municípios, estados e a União. Então, esse é o sentido. A entidade é o Estado. Ele será o grande garantidor, provedor desse direito, que a obrigação está para ele, né? É importante mencionar que Cury nos chama atenção é de que sempre os avanços na educação escolar foram frutos de lutas. O avanço é fruto de lutas, tanto em países europeus, nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil também, né? Não é uma concessão de cima para baixo, não é o Estado que pensa sobre os cidadãos e conclui que tem que conceder esse direito. Não, sempre é de baixo para cima. É a luta da população, dos interessados, do trabalhador, dos que demandam esse direito, e que vai ocorrendo historicamente um avanço, né? Vai se conquistando de tempos em tempos, né? Por meio da legislação, essa conquista, esse avanço na educação escolar, falando especificamente do avanço escolar, né? Do avanço, no caso também das conquistas, esse avanço da educação escolar, a gente está dizendo do avanço das conquistas na educação básica. Então, o que nós temos nesse contexto de capitalismo? O Estado neoliberal, e ele é neoliberal, e qual é a característica desse Estado neoliberal? É aquele Estado que tem que ter um mínimo possível de gasto, né? Ele entende que é um gasto que seria um desperdício, né? E que ele não pode ser onerado com gastos, com um investimento, porque ele não entende como investimento. A concepção do Estado neoliberal não entende que políticas sociais sejam investimentos, ele entende como gasto, né? Então, a característica do Estado neoliberal, que é o Estado mínimo, né, que não pode ser onerado com questões fiscais, o que ele vai ter, na verdade, um princípio de contradição, vai ser uma contradição. Por quê? Porque esse Estado neoliberal ele não pode ser interventor, mas ele passa a ser interventor na dimensão da educação. Veja por quê. Num sentido geral, ele tem que dar conta de várias crises do capitalismo. Então, ele passa a ter a responsabilidade como garantidor da igualdade de oportunidades, como responsável pelo enfrentamento às desigualdades, controle de distribuição capitalista da riqueza, e para a dimensão educativa, vai ser associado tanto à obrigatoriedade da educação e, por outro lado, a gratuidade. Aí nós pensamos, mas o sentido do Estado neoliberal não é a liberdade? Como é que ele pode obrigar alguém, que no caso ele vai obrigar o adulto a colocar a criança, a manter a criança na escola durante um período da vida dela, né, até que ela se torne jovem, e ao mesmo tempo, para que ele dê condições para a garantia dessa obrigatoriedade ao cidadão, ele vai ter que conceder a gratuidade do ensino. Cury retoma os estudos de Thomas Marshall, que ele publicou em 1967. Ele observou a experiência da Inglaterra e ele diferenciou 3 tipos de direitos pela história da Inglaterra, né? E a gente pode trazer esse mesmo histórico para vários países ocidentais, inclusive o Brasil. E classificou por período. Então, ele percebeu o seguinte na Inglaterra, que foram estabelecidos os direitos civis no século XVIII, muito ligado ao iluminismo, não só que, embora o iluminismo seja muito
os que mais a gente conhece, que mais a gente estuda, sejam franceses, mas certamente esse período das luzes, né, do iluminismo, ocorreu na Inglaterra também. Então, se deram os direitos civis, em seguida se conquista os direitos políticos e em seguida os direitos sociais no século XX. Então, nós temos aí, são 300 anos de avanço de direitos. Ele começa pelo princípio, pelo direito natural. Então, vamos pegar aqui o direito civil. Ele é baseado no direito natural, pautado nos direitos fundamentais do indivíduo, como direito à vida, à liberdade, à segurança, à felicidade, à propriedade, às condições de ir e vir, no século XVIII. Com os processos avançando de direitos e todo esse contexto de transformações econômicas, transformações históricas, vamos pensar na Inglaterra, né? Dessa sociedade capitalista já consolidada ao final do século XVIII na Inglaterra, né? E com experiências nas relações de produção no século XIX, né? Ou as pessoas se ocupam, a sociedade se ocupa com outros direitos, porque, voltando um pouquinho, o direito civil já estava garantido no século XIX. Então, qual era a luta no século XIX? As organizações, lutas por organizações políticas de partidos, de sindicatos, de associações organizadas por ofícios e operários, e também a luta pelo sufrágio universal, que é pelo voto. Universal porque que todos pudessem votar, todos, incluindo mulheres, em um momento histórico em que o status de liberdade já fora conquistado. Então, o status de liberdade, no sentido de cada um tem a sua propriedade, direito à vida, né, a liberdade de ir e vir, a segurança, né, são direitos básicos que não são mais ocupados pela sociedade inglesa. Então, e outra, ao mesmo tempo, esse direito civil, ele começa a se ampliar na sociedade, gente, né, como se eu tivesse um desenho aqui. Então, o direito civil, ele surge de uma sociedade bem menor. No século XIX, isso já se estende às classes populares, porque são as classes populares também que vão querer se organizar em partidos políticos para serem representadas na política, por meio dos sindicatos, e conseguir também o direito de voto, mesmo que seja pobre, analfabeto, mulher. Para no século XX, a ideia de ter conquistado já essa representação política, então aí ampliou a sociedade, né, do direito civil, era um grupo social bem mais conciso. No século XIX, grupos maiores, outros segmentos sociais participam da luta pelos direitos políticos, para que no direito social, no século XX, grande parte da população, e a ideia do todo, de todo cidadão, concorra para essa conquista do direito social. Veja essa citação de Marshall. O elemento social se refere a tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar por completo na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. As instituições mais intimamente ligadas com ele são o sistema educacional e os serviços sociais. Então, o que precisamos observar aí? Há uma consolidação de conquistas da sociedade civil e da cidadania em um Estado, assentada igualmente na consolidação de instituições democráticas, isso no contexto da Inglaterra. E aí se conquista nas áreas de educação, saúde, moradia, transporte público, previdência pública, relações trabalhistas mais justas, né, que é a força dos sindicatos, conseguidas lá no século XIX, por meio do direito político, né? Demandas suscitadas no interior das transformações e crises do capitalismo ao longo dos últimos 300 anos. Não esquecendo, isso tudo que está sendo colocado aqui é a partir do estudo de Marshall na realidade inglesa. Então, nós podemos trazer, sim, alguns aspectos
para o Brasil. A gente percebe também que foi, um primeiro momento, essa ideia da Constituição registrar esse direito civil, depois, com a consolidação do capitalismo no Brasil, que é final do século XIX para o XX, então a formação das classes operárias no Brasil, muito setorizadas no Sudeste, e aí se tem esse movimento, sim, por lutas políticas, por representação de sindicato, até nós chegarmos, só que aí essas conquistas se dão mais ao final do século XX, sobretudo por meio da Constituição de 1988. Cury diz que existe, na verdade, então, esse processo de ampliação de direitos, de conquistas de direitos, sempre lembrando isso, não é uma concessão, é uma conquista. Ele chama isso de uma história da produção de um direito, né? Então, isso é histórico, não é simplesmente ou rapidamente isso acontece. E isso difere de país para país, né? O que nós temos como pano de fundo que é igual para todos é o modo de produção capitalista e o neoliberalismo do século XX. Tá? Bom, crescente, o que se percebe também é que ocorre, historicamente, começa pela exigência, pela luta da instrução elementar, depois se avança para a busca por a educação secundária e, por último, a universitária. Então, percebam que é sempre isso mesmo, é como se fosse essa representação, algo muito nuclear, muito pequeno, e à medida que vai ampliando, ele vai possibilitando outros segmentos sociais e possibilitando outras coisas, outros objetos de direito. Né? Então, começa-se com a instrução elementar, vai para a secundária e depois para a universitária. Então, não é tudo de uma vez, é historicamente. Então, uma observação que ele faz é que esse direito pela exigência de educação, ele nunca foi um direito natural. Então, ele nunca foi assentado lá no direito civil à educação. Por quê? Porque quando surge a luta pelas conquistas civis, né, elas são baseadas nas doutrinas justnaturalistas, quer dizer, a doutrina natural. O que é natural? O que vem junto da existência do ser humano, né? Estava ligada à liberdade religiosa e à participação política. Então, não foi ligada à instrução. Por quê? Porque esse grupo que institui as doutrinas, o grupo social, que institui as doutrinas, que defendem as doutrinas justnaturalistas, que escreveram, né, muito também assentado lá na antiguidade grega, né, eles já se ocupavam, já investiam em sua própria educação e dos seus descendentes. Então, não foi uma luta inicial, não foi por educação, mas foi por liberdade religiosa e participação política. Agora a gente passa a entender essa questão dúbia do Estado neoliberal, de que, ao mesmo tempo, ele vai cobrar uma obrigatoriedade escolar, sendo que ele é um Estado neoliberal. Né? Então, essa obrigatoriedade escolar tem a característica de se sobrepor uma sobreposição da função social relevante e imprescindível de uma democracia a um direito civil. Então, é ao mesmo tempo obrigatório, então ele fere a liberdade. Só que ele tem outra dimensão, ele deixa de ferir a liberdade, isso deixa de ser tão importante, porque estudar, todo mundo da sociedade, né, todo mundo ter acesso à escola, é um direito civil, ele passa a ser um direito civil. Então, o que Marshall diz, a educação é um pré-requisito necessário da liberdade civil. Entendem como isso passa a ser uma contradição? Né? Então, a educação, ela é um pré-requisito para o exercício de outros direitos. Então, não tem como não ter educação. Por isso, o Estado precisa obrigar a sociedade civil, né, os responsáveis pelas crianças, a colocarem-nas e manterem-nas na escola.
a obrigatoriedade da educação por parte do Estado não estava conflitando nesse sentido com os direitos civis. Quer dizer, conflita, mas é aceitável. Então, ao mesmo tempo que fere a liberdade, garante um direito civil. Ao final do século XIX, os países europeus já tinham garantido a educação primária como gratuita e obrigatória, né? Então, o que Cury diz? A obrigatoriedade não só não era uma exceção ao laissez-faire, lembra do laissez-faire, laissez-passer, né? Que é a ideia de livre mercado, deixe fazer, deixe passar, porque esse é o sentido do liberalismo original ali do século XVIII na Inglaterra. Como era justificada no sentido de a sociedade produzir pessoas com mentes maduras, minimamente iluminadas, capazes, né, iluminadas, aí faz alusão ao iluminismo, século XVIII, capazes de constituir eleitorado esclarecido, quer dizer, sufrágio universal, e trabalhadores qualificados, porque se precisava desse trabalhador qualificado. Então, vocês percebem essa associação, que está intrínseco, né? A educação e a qualificação profissional, ou educação e trabalho. Uma citação importante de Bobbio: o problema mais difícil para uma teoria racional, ou que pretende ser racional, do Estado, é o de conciliar dois bens a quem ninguém está disposto a renunciar, e que são, como todos os bens últimos, incompatíveis, que são a obediência e a liberdade. Então, como que você vai garantir a liberdade se tem uma obrigatoriedade, né? Então, de certa forma, é uma incompatibilidade, né? Então, pela teoria racional, é uma contradição, mas é aceitável, né? Essa ambiguidade. E daí nós partimos para um avanço dessa característica do direito. Existe o direito e existe um avanço desse direito, que vai ser o direito público subjetivo. Então, no Brasil, o ensino fundamental, que na verdade começa como ensino primário na Constituição de 1934, é garantido como direito para todos, né? Tem que se ter, na Constituição de 34, coloca-se que é dever do Estado a educação, o ensino primário, tá? Só que isso é só um direito, ele não tem outra característica, ele cobrava, mas não garantia o que se cobrava por legislação. Vai ser somente em 1988, na Constituição de 1988, que a educação se torna um direito público subjetivo. Então, a gente vai entender o que é o direito público subjetivo. Qualquer jovem, adulto ou idoso, tem este direito e pode exigi-lo a qualquer momento perante as autoridades competentes. Então, o que vai ser o direito subjetivo? O direito público subjetivo vai ser o direito de exigir. Vamos aqui. Essa é uma boa explicação. Ao indivíduo, que é o cidadão, é concedida a titularidade de um direito. E, por isso, ele, o cidadão, tem o poder, exatamente isso, ele tem o poder de coagir judicialmente, quer dizer, de abrir um processo contra a administração pública, que é o poder público, que é o próprio Estado, ali atender o interesse individual, uma vez que este interesse individual coincide com o interesse público. Então, o direito público subjetivo não é apenas o direito de ter a educação, mas é a titularidade do poder de coagir judicialmente. Você pode processar o Estado se ele não te garantir esse acesso. Por isso é que vocês veem, por exemplo, quando um município a quem deve lhe garantir o interesse. Então, esse Estado, ele muitas vezes também é representado aí pelo município, que é o exemplo que eu vou dar. Quando falta vaga na creche, o que acontece? Entra-se com um mandado judicial para que se peça essa vaga. E aí o município é obrigado a garantir
né, essa vaga. Ele é coagido pelo Estado a colocar a criança na creche. Então, acontece, na verdade, quando a gente conversa, porque eu trabalho muito com alunas que trabalham na educação infantil, então elas dizem, todo dia chega criança. Então, às vezes, por mandado. Então, às vezes, não tem vaga física naquela sala, mas eles são obrigados a receber aquela criança. Isso é o direito público subjetivo. Os pais entraram com um processo e o município teve que garantir essa vaga, embora, na vida real, na estrutura física, não se tenha vaga, mas ele é obrigado a receber a criança e registrar a matrícula dela. Isso é o direito público subjetivo. Essa direito de processar o Estado, porque ele tem que dar o acesso, né? Então, confere ao Estado o dever de atender a educação escolar para todo e qualquer cidadão brasileiro que lhe demandar. Este jogo entre direito e dever implica aos interessados, quando na falta deste atendimento, o acionar de instrumentos jurídicos e processuais capazes de fazer respeitar um direito claramente protegido. E aí, Bobbio, a gente vai encerrar com essa citação do Bobbio, né? É com o nascimento do Estado de Direito que ocorre a passagem final do ponto de vista do príncipe, então ele está retomando lá a monarquia, para o ponto de vista dos cidadãos. Para aí. Eu chamo muito a atenção que a gente tem uma mania no Brasil de chamar meninas de princesas e meninos de príncipes. E eu faço a seguinte observação: nós não vivemos mais numa monarquia, nós vivemos numa república. Nós temos cidadãos, né? Então, príncipe e princesa remete a uma ausência absurda de direitos, né? E nós temos que nos apropriar do direito cidadão, da cidadania própria da República, de um Estado de Direito. Vou retomar a leitura. É com o nascimento do Estado de Direito que ocorre a passagem final do ponto de vista do príncipe para o ponto de vista dos cidadãos. No Estado despótico, quer dizer, o Estado autoritário, os indivíduos singulares só têm deveres e não direitos. No Estado de Direito, o indivíduo tem em face do Estado não só direitos privados, como também direitos públicos. O Estado de Direito é o Estado dos cidadãos. Encerramos aqui a unidade 1 do módulo 3, bons estudos.